Você que é empresário, uma empresária, esse episódio é especialmente para você. E eu vou te falar por quê. Reforma tributária, o que isso vai impactar no teu dia a dia, na tua vida, o que você pode perder ou ganhar com isso. E holding, que tem alta, que você deve estar vendo muita publicidade sobre isso. Estou aqui com dois advogados especialistas no assunto, que dominam o assunto. Antes da moda, do holding, já trabalhava com isso. Doutor Fábio. E doutor Alexandre, especialmente aqui no podcast Balneário Camboriú, diretamente dos cariocas do Rio de Janeiro, né? Do litoral para o litoral. Aproveita, te inscreve no canal, deixa comentário. Esse episódio vai estar muito importante. E até mesmo você que é advogado, que quer entender um pouco mais do assunto, né? Precisa escutar de quem está no campo de batalha no dia a dia, que vive isso há décadas. Dois dinossauros aqui nessa área. Convido você, para acompanhar atentamente. Doutor Alexandre, doutor Fábio, muito prazer em receber. É uma honra estar recebendo vocês aqui, se deslocar aqui para Balneário Camboriú. Se bem que um convite para Balneário Camboriú sempre é bom, né? Estão no Mérco ali, beira-mar, né? Foram tomar um cafezinho no Paris 6. Verdade. Coisa boa, né? Conta para nós aqui, doutor Alexandre, holding, né? Holding funciona, não funciona? Como é que funciona de uma forma bem simples para quem está tentando entender, né? Até para a pessoa ter um pouco de informação para não cair aí, às vezes, numa fria, né? Digamos assim, acho que eu vou utilizar desse mecanismo para esconder algo, ou fazer algo, vou me defender de algo, vou blindar algo, mas a história não é bem assim, né? Conta pra gente de uma forma bem simples aí, para nós fazer essa introdução. E muito prazer. Vai ser um prazer. Obrigado pelo aceitar o convite. Vai ser um prazer, Leandro. Muito obrigado. Eu agradeço em nome da Ramalho Rangel, a recepção. Obrigado pelo convite. Eu e Fábio, a gente agradece a vocês, tá? Vamos falar um pouquinho de holding para a gente poder desmistificar algumas coisas. O que a holding, na verdade, é? Se a gente for falar numa única palavra, a holding é uma empresa. Ela é uma empresa cuja finalidade dela, de uma maneira geral, é proteger ou guardar, a gente pode usar esse nome, guardar um patrimônio, um ativo, que pode ser um ativo imobilizado, uma casa, carro, apartamento, enfim. Ou um ativo móvel também é uma escolha de quem vai colocar. A gente não utiliza muito para bens móveis, a não ser bens de alto valor agregado. Aí você tem um quadro que vale bastante dinheiro, enfim. Você tem uma joia que é possível que você coloque, caso você precise fazer os registros e os lastros econômicos necessários. Mas a holding é uma empresa. É uma empresa que, na maioria das vezes, do que a gente verifica, as pessoas não tomam os devidos cuidados para fazê-la da maneira correta. O que eu vejo muito na prática são empresas que são constituídas, patrimônios são transferidos para essa empresa e sem nenhuma estratégia por trás disso. E aí eu acho que aí você vai encontrar a falha das operações que a gente tem encontrado. A gente faz uma operação bem diferente, a gente faz uma empresa com uma conexão, ou seja, a gente não faz normalmente uma empresa, a gente faz mais de uma empresa e a gente faz uma intercalação de uma empresa para controlar, uma vira uma célula cofre, que é assim que a gente vai chamar. Eu não sei se a gente pode falar tudo aqui, né? A gente faz uma célula cofre e coloca uma outra empresa como controladora. Então, a gente monta uma estrutura, como se fosse uma escada, para que a gente consiga manter essa segurança patrimonial num patamar um pouco mais equilibrado. Porque o principal objetivo não é o que as pessoas, de uma maneira vulgar, acham que é essa blindagem patrimonial, é você esconder patrimônio. Não, isso não é verdade. Não é esconder patrimônio. Mas eu acho que o empresário ele não precisa colocar todo o patrimônio dele em risco. E, infelizmente, a gente não tem um modelo seguro no sistema. O que a legislação te oferece, você não tem uma segurança para você evitar que um risco empresarial chegue na sua pessoa física e acabe com o teu patrimônio, né? A responsabilidade solidária. Então, a ideia é a gente preservar esse patrimônio, porque se o empresário tiver um insucesso, ainda que momentâneo, a gente não coloca
não perca esse patrimônio todo que ele construiu, às vezes, ao longo da vida dele inteira. Muito bom. Eu entendi aqui, mas de uma maneira, assim, bem objetiva para quem está ali assistindo. Então, uma loja de carros, por exemplo, né? Tem uma loja de carro, eu não quero deixar isso muito exposto. Que momento que... talvez, óbvio que o momento correto é pensar antes que o problema chegue, né? Certamente. Mas vamos lá, eu tenho uma loja de carro e sei que vou ter algum problema. E essa pessoa vai procurar, né, o brasileiro, né? Quando a água bate no bumbum lá, na bunda sai procurando. Às vezes até já passou do bumbum, já está no pescoço. Já está aqui. Aí vai procurar. É pertinente procurar montar uma outra empresa para proteger essa empresa que está exposta a risco, porque o empresário não pensou isso antes? E fica uma dica, né? Se você não pensou isso antes, começa a pensar agora. A resposta aí, Leandro, depende. Depende do grau de problemas que essa empresa está sofrendo naquele momento. Ela pode estar passando por um problema de ruptura de fluxo de caixa. E essa ruptura do fluxo de caixa ela pode ser resolvida com outros meios. E não necessariamente você montar um sistema de proteção só por isso. Mas é evidente que se você já tem um sistema de proteção e você tiver uma ruptura, um problema mais grave, a ideia é que você consiga preservar parte desse ativo. E por que eu estou falando parte? Porque a holding operacional, porque essa é uma outra holding, né? A holding operacional é aquela que fica em cima da sua operação, que é uma empresa que é dona da sua operação, ela tem uma outra finalidade. Ela tem uma finalidade, primeiro, de afastar a pessoa física, a pessoa estratégica, diretamente da operação, para que, se eu tiver uma ruptura na minha operação, eu tenha uma chance dessa pessoa estar preservada. Entende? Porque no nosso modelo, você vai ter que botar uma pessoa física como responsável. Então, às vezes, o que a gente percebe é que o empresário... eu não vou falar que ele é mal assessorado, mas como não tem essa visão estratégica de quem está prestando esse serviço, acaba colocando os empresários em cima da operação. Né? Então, vamos dar um exemplo. Vamos pegar o seu caso. Muito provavelmente você deve ter a sua empresa, né? A Perfect Juice, e provavelmente você está como titular dessa empresa. Você é o responsável, você é o administrador. É evidente que se essa empresa tiver problema, você acha que eles vão bater aonde o problema? Na sua pessoa física. Lá na minha porta. Se a pessoa jurídica não tiver condições de arcar com essa responsabilidade, o sócio administrador é solidarizado. Sejam obrigações trabalhistas, sejam obrigações fiscais, sejam outras obrigações laterais que você tenha. E aí eu pergunto para você, como é que você vai preservar o seu Porsche? Eu não sei se você tem um Porsche, mas se você tiver, como é que você vai preservar esse carro que não tem nada a ver com a sua operação? Não tem por que você colocar esse ativo em risco. Entende? Como você não tem um modelo eficiente na legislação que você consiga ter a segurança de que o seu ativo pessoal empresário não vai ser atingido, você tem que montar uma estratégia. Por isso que você tem que ter uma inteligência por trás disso. Você precisa montar uma estratégia eficiente para que a gente consiga utilizar essa ferramenta, porque a holding é uma ferramenta para poder adequar o seu interesse, para que você consiga passar por aquele momento mais difícil de uma maneira mais leve. Preservando, inclusive, um ativo ali que você pode liquidar e talvez atravessar, injetar mais dinheiro. Porque imagina uma empresa. Eu peguei um caso para a gente analisar, para você ter uma ideia do tamanho do problema. Eu peguei esse caso para analisar, acabou que a gente acabou não fechando essa operação, mas eu analisei esse caso, fiz um parecer para ele. Esse cara é um alemão, veio para o Brasil para montar uma indústria no Brasil. Só que ele esqueceu que ele está no Brasil, né? Na Alemanha, ele começa uma operação em 35 dias. Aqui no Brasil já tinha 8 meses, ele não tinha conseguido ainda. Não tinha conseguido todas as licenças, não tinha conseguido nada. O problema do Brasil, com licença ambiental, licença de vigilância sanitária, todos os problemas que ele tinha que ter. Enfim, ele tinha investido 35 milhões de dólares em uma máquina, um equipamento, que levou 4 meses para ser montados aqui no Brasil. Ou seja, a empresa tinha um ativo de 35 milhões de dólares. A gente está falando aí de mais de 100 milhões, certo? E aí, como ele imaginou que ele estava na Alemanha, ou seja, foi mal assessorado, porque não dá para você imaginar
que o Brasil é igual aos Estados Unidos, que é igual... Cada país tem a sua peculiaridade. Eu não estou dizendo que o Brasil é pior ou melhor. O Brasil é diferente. Ele tem o jeito dele, como os Estados Unidos têm o dele. A Alemanha tem o dele. Então, ele veio para cá, mal assessorado, fez um alto investimento no equipamento, que era uma indústria, né? Então, a base não era só um insumo, mas principalmente esse equipamento que ia produzir lá não sei quantas mil caixas de um determinado produto. Problema. Ele não conseguiu entrar em operação eu acho que em 2 meses, que ele estava imaginando que seria 2 meses, diferente lá de que seria 35 dias na Alemanha. Em 2 meses ele não entrou em operação. Os sócios da Alemanha começaram a cobrar dele, porque eles estão na Alemanha, não entendem, né? Não conseguem entender. Eles só eram sócios, ele não era sócio operador, era sócio investidor. E ele foi para o banco fazer uma alavancagem bancária. Pegou 30 milhões de reais. Ele tinha um investimento de 50 milhões de dólares. 30 milhões de dólares. Pegou 50 milhões de reais. O inverso. Pegou 50 milhões de reais emprestado para poder suprir a operação no início, para a empresa começar a operar. Resumo da operação, em 8 meses ele não conseguiu as licenças, não conseguiu entrar em operação, os créditos começaram a vencer, ele não tinha como liquidar. O banco, excepcionalmente, porque eu não vejo muito banco fazer isso, mas a gente está com mais um caso desse, o banco pediu a falência dele. E aí, meu amigo, você tem 10 dias para elidir a falência ou entrar em recuperação judicial. Como que você vai entrar em recuperação judicial de uma empresa que não entrou em operação? Você vai recuperar o quê? Como é que você prova uma viabilidade econômica de algo que não está em operação? Resumo, o cara faliu antes da operação dele começar. E o cara com ativo de 30 milhões de dólares. Mais de 100 milhões de reais. Começou do jeito errado com a assessoria errada. Começa a falar aqui dá muita pergunta, mas doutor Fábio aqui, tributação, né? Fala em tributo, o que vem na cabeça do empresário? O meu sócio, o meu maior sócio, sem investir em nada, né? Só tira, né? Tributação, a gente tem municipal, estadual, federal. Um assunto polêmico aqui. Acredito fortemente que vai pegar aqui os dois, né? Tributação, essa taxação é uma tributação internacional? É uma taxação. A gente está num período bem desafiador, né? Para vários empresários. Uma taxação alta, pega a cadeia produtiva do Brasil inteiro. Você está falando sobre a taxa do Trump? Exatamente. Sobre as exportações? Sim. Exatamente. Assunto delicado. Acredito que muitos empresários começam a olhar para essa questão de será que o meu negócio está muito aberto? Quais os riscos? Mas, doutor Fábio, tributação municipal, estadual e federal. Vem aí um novo regime, né? Qual que é o impacto positivo? Porque vai mudar algo. Se mudar algo, pode mudar para pior, pode mudar para melhor, depende, né, da assessoria, depende da estratégia, depende do momento da pessoa. O que o senhor considera aí de impacto? O que o empresário pode aproveitar de bom? Se ele não fizer nada, o que pode acontecer? E qual que é o pior cenário? Né? Olha, eu não vou readequar minha operação, vou fingir que nada aconteceu, eu vou... É o jeitinho brasileiro, né? Vou empurrando com a barriga. Né? Qual que seria o pior cenário e o que ele pode tirar de bom aí nesse período de transição, antes, depois, como é que vai readequando, qual que seria não digo a estratégia, porque cada um tem a sua, né? Mas qual que seria o comportamento adequado, né, de um empresário que vai ter que adequar, né? Vai ter que se reinventar, né? No meio desse sócio, né? chamado Leão, né? Bom, Leandro, primeiramente quero agradecer aí pelo convite, bacana aqui demais, o Balneário. A gente chegou ontem tarde, não deu nem tempo muito para ver como é bonito aqui. Hoje a gente conseguiu dar uma olhadinha, bem bacana o lugar. Bom, vamos lá. A tua pergunta ela é bem interessante, porque eu acho que é o que todo empresário precisava estar se perguntando. Né? Porque é uma questão muito simples de entender. A reforma tributária, ela vai trazer determinados impactos. Não é só a substituição, não é só o nome de um imposto pelo outro. Existem alíquotas diferentes, existe unificação de impostos, existem impostos que vão sair de cena, existem outros impostos que vão entrar em cena, e nós estamos tendo uma mudança muito grande.
E o impacto é a necessidade de qualquer empresa, seja Simples Nacional, seja MEI, que é um microempreendedor, seja uma empresa do lucro presumido, uma empresa do lucro real, seja um varejista, seja uma indústria, seja um atacadista. A questão é que todo e qualquer empreendedor, que aí eu vou colocar de maneira genérica, que ele vai alcançar desde um MEI até uma empresa que fatura acima de 78 milhões, por exemplo. Ele vai precisar fazer uma releitura da sua operação. Ele precisa entender o modelo em que essa empresa está constituída, qual é o modelo operacional, o regime tributário, organizar, olhar para os seus fornecedores, olhar para os seus prestadores de serviços, para ele entender qual é o melhor cenário a partir de uma mudança. Porque o período de transição, ele tem o seu aspecto positivo, que é, tecnicamente, é o período em que as empresas e que os empresários eles vão poder se adequar a uma nova sistemática. Então, você vai ter um período teste que começa, por exemplo, em janeiro de 26, para um determinado tributo, que é o CBS, para as empresas do regime normal, que é presumido e real. Você vai ter um início para 2027, para as empresas que são do Simples Nacional ou para o MEI, mas o fato é, todos vão ter que passar por uma readequação. Por quê? Qual é o aspecto negativo disso? Eu vou dar um simples exemplo, um exemplo básico. Você pega um comércio aqui da esquina de papelaria. Ela emite nota fiscal. Então, nós já tivemos agora uma nota técnica, um informe técnico, que a partir de outubro agora de 25, novos campos, 2 novos impostos, leia IBS e CBS. Não vou trazer aqui o IS, que é um imposto seletivo, chamado taxa do pecado, porque não é o caso desse exemplo. Mas veja, eles vão ter que entrar no layout do XML, do documento fiscal. Ah, Fábio, entendi, mas me explica o impacto. O impacto é que se o empresário não entender que ele precisa de uma assessoria, de uma consultoria, para fazer uma readequação até do próprio sistema, dos seus parâmetros tributários, a partir de janeiro de 2026, 1º de janeiro, vai passar a ser obrigatório. Então, se esse empresário ele não se readequar, eu estou trazendo um caso prático, ele emite nota, ele compra e vende até 31 de dezembro. 1º de janeiro, quando ele abrir o negócio dele, ele não consegue mais emitir nenhuma nota fiscal. Então, veja que a gente está falando de uma coisa prática, de uma coisa simples. Vamos passar agora para um impacto um pouco maior. Eu vou dar um exemplo. Isso é natural, se tem uma relação comercial, por exemplo, dos seus fornecedores, é comum que as empresas façam um fluxo de pagamento e até, por exemplo, uma antecipação de pagamento a fornecedor. Que no regime atual, isso não significa a antecipação do pagamento do imposto. Ou seja, você tem a operação comercial e você tem uma operação fiscal, uma operação tributária. A questão é que, um exemplo prático, a Lei Complementar 214 de 2025, que regulamentou a reforma tributária e que vem passando aí por algumas modificações, ela agora está trazendo uma novidade, que é a chamada antecipação do pagamento de tributos. Ou seja, nesse exemplo que eu acabei de dar, qualquer empresário que tenha relação com seu fornecedor de antecipação de pagamento de recebível, ele vai ter que passar a entender que ele vai ter que antecipar o imposto também. Mesmo que ele ainda não tenha recebido a mercadoria, mesmo que ele ainda não tenha tido prestado o serviço. Ou seja, isso é um impacto no próprio fluxo de caixa. Então, é importante ele fazer essa leitura, porque talvez ele vai ter que readequar com o fornecedor dele, com o prestador de serviço dele, um novo formato. Percebe? Você paga antes de entregar o serviço, o imposto, e se caso não entregou o serviço, você teve que pagar. Exatamente isso. Exatamente isso, que é a antecipação do pagamento do tributo. Uma outra questão que envolve muito para quem está, para as empresas que estão em comércio, indústria, em atacado, é o temor da substituição tributária. Né? A gente ouve muito aí, não, a substituição tributária vai acabar, etc. e tal, vai deixar de existir. Na verdade, eu diria que é o contrário. Eu diria que a substituição tributária ela vai se tornar uma realidade de maneira geral. Porque quando você coloca hoje, trazendo para o impacto da reforma tributária, onde o pagamento do imposto ele vai ser antecipado, é a própria substituição tributária. Isso é preocupante. Isso é preocupante porque, repito, isso impacta no fluxo de caixa. Veja, eu não estou dizendo aqui se o imposto vai subir ou ele vai diminuir, porque isso vai depender da postura, da posição que o empresário vai tomar. Ou seja,
a necessidade de fazer uma releitura da própria operação. Veja, vou dar um outro exemplo. Uma empresa do Simples Nacional. Apesar das mudanças no Simples Nacional passarem a ser obrigatórias em 2027, mas você, empresário, que entende que o Simples Nacional, não estou nem discutindo se é o melhor modelo ou o pior modelo, mas vamos entender que ele fez um planejamento e que foi para ele dito que o Simples Nacional é o seu melhor regime. Ele vai precisar fazer uma releitura disso. Por quê? Porque ele vai passar por uma reforma tributária. E hoje, por exemplo, se ele tem como cliente, por exemplo, uma empresa do lucro real, aonde essa empresa ela vai fazer uma apuração de crédito e débito, hoje no Simples Nacional, eu posso vender para essa empresa porque ela vai ter o crédito dela de PIS e COFINS, diferentemente do que vai acontecer na reforma tributária. Então, para quem está na reforma tributária, é entender o seguinte, olha, se eu tenho você como meu parceiro e você me fornece e você está no Simples Nacional, desculpa, não vai ser mais vantajoso para mim comprar de você. Então, é você que está no Simples Nacional, é importante você entender como eu me adequo. Não é uma questão só de pagar mais ou menos imposto, é uma questão de tal ou sair do mercado. Cadeia produtiva. Exatamente isso. Não é o... Não é só o dinheiro que vai impactar na cadeia produtiva, mas é o formato de negociação. Exatamente isso. Eu vou dar um outro exemplo, prestador de serviço. Você vê que a gente está passeando aqui. A ideia aqui é tentar trazer de uma forma prática, de uma forma lúdica, para o empresário do Simples, o que eu já dei um exemplo, para uma questão de uma empresa do ramo de comércio. Vou trazer agora para um prestador de serviço. Sem sombra de dúvida, existem algumas exceções. A ideia aqui não é entrar de uma forma muito técnica, verticalizada, mas trazer, como eu falei, exemplos práticos. Mas, numa estatística, de maneira geral, o serviço vai ficar mais caro. Então, você que é prestador de serviço, você vai precisar fazer uma releitura do teu negócio também. Qual é a estrutura tributária que você precisa ter? Qual vai ser o meu regime tributário mais adequado a partir da reforma tributária? Ele pode até se manter no que está, mas ele pode ter que ser diferente. Veja, para quem eu presto serviço? Eu presto serviço para um contribuinte de imposto, de qual imposto? Do ICMS? Ele vai passar a pagar IBS? Então, é importante a gente fazer essa leitura. Eu costumo dizer o seguinte, Leandro, tudo que é novo, ele assusta. Ele traz desafio, mas ele também traz possibilidades. Então, veja, esse é o momento de todo empresário que ele quer um negócio sustentável, um negócio longínquo, ele quer manter de pé e numa ascendência de crescimento o negócio dele, é importante ele entender que não é uma opção, é uma necessidade. Ele precisa rever o negócio dele como um todo, porque a reforma tributária, repito, ela não vai impactar só a tributação de maneira direta. Ela vai impactar a forma como você exerce a tua atividade, a forma como você exerce o teu negócio. Você vai ter que, se trabalha com fornecedor, você tem que... Às vezes o que é barato pode ser caro. Exatamente isso. Você vai ter um bom negociador. Você vai ter, por exemplo, Leandro, nós vamos ter muitas modificações. Nós temos, por exemplo, planejamentos tributários dentro de uma cadeia econômica onde você tem ali, passa a ser vantajoso, a depender da estrutura que você tem, você ter, por exemplo, mão de obra contratada ou mão de obra terceirizada. Isso muda drasticamente a partir da reforma tributária. Então, é importante entender, repito, quem você é. Você é uma empresa de commodities, a tua atividade final são serviços de apoio administrativos, como serviço de limpeza, serviço de portaria. Você precisa olhar para a tua atividade e entender o que vai acontecer a partir da reforma tributária. Porque isso muda o impacto. Então, para que você se mantenha com a tua carteira de cliente, para que você mantenha o teu negócio de pé e, óbvio, sustentável, com a tua margem de resultado minimamente igual a que você tem, é importante você olhar para isso agora. Muito bom. Voltando aqui para o assunto da... Eu queria até fazer uma colocação, claro, pegando o gancho de como você começou a pergunta, quando você falou que o maior sócio é o governo. Aí me veio aqui na cabeça que a gente passa por isso desde Roma. Ou seja, nós estamos nesse barco há pelo menos 2000 anos.
Existiu um imperador que foi 69 depois de Cristo, chamado Tito Flávio Vespasiano. Esse foi o imperador de Roma que foi responsável pelaquela frase pecunia non olet, ou seja, dinheiro não tem cheiro. Nessa época, Roma tributava a qualquer dos seus cidadãos 50% de toda a receita que ele tinha. Então você já imagina o caos que era você conseguir sobreviver em Roma. Não é muito diferente do caos que é para sobreviver aqui. Será que estão querendo voltar a ser uma... Então, veja, nós não estamos sozinhos. Esse problema é um problema de ordem mundial. É óbvio que existem parâmetros diferentes, existem países diferentes. E acredite, hoje o Brasil nem é o país que mais tributa, tá? Se eu não me engano, hoje o número 1 é Finlândia. Você paga em torno de 60% de tudo aquilo que você ganha. Aí você pode me falar, mas na Finlândia o governo te dá tudo. Mas você também dá 60% de tudo que você produz para ele. E aí uma coisa é você fazer isso entendendo que o regime é esse e concordando com isso. Outra coisa é você ser obrigado a fazer isso. Porque o imposto, veja, ele é obrigatório, ele é compulsório. Você não tem a opção de não fazer. E aí, voltando à história de Vespasiano, na época Roma estava encontrando outras formas de tributar. Ou seja, além dos 50% da produção. E o povo, os hábitos eram muito diferentes, né? De povos 2 anos depois. Desculpa, gente. Você vê, 2.000 anos depois, a gente tem uma outra civilização, né? Um pouco mais moderna do que a de 2.000 anos atrás. E, na época, um dos problemas que eles tinham em Roma era a saúde pública, na capital. Então, Tito mandou fazer latrinas públicas, banheiros públicos, né? Para que as pessoas pudessem utilizar. E aí você imagina Roma como era, na pobreza que era. As pessoas usavam o banheiro, a pessoa já tinha uma sujeira natural. Como é que ficava essas moedas, né? E o filho de Tito, que o nome dele também era Tito, foi falar com o pai dele, Vespasiano, reclamar da sujeira do dinheiro. Aí ele falou a brilhante, célebre frase que o direito reproduz até hoje. Pecunia non olet, dinheiro não tem cheiro. Então, veja, o governo nunca vai estar preocupado de onde vem, como vem. Dinheiro não tem cheiro. Então, eles vão se estruturar. O nosso sistema é um sistema de distribuição. Não estou discutindo aqui se ele funciona ou não funciona, mas o nosso sistema é de redistribuição. Você paga para aquele que não tem. Né? É o nosso sistema. Eu não concordo. E tem milhões de questões para você discutir o que a gente... Eu também tenho um monte que eu não concordo. Mas a gente vive aqui. Né? Essa é a regra do jogo. Eu não posso virar um fora da lei. É aqui que eu vivo. É aqui que eu como. É aqui que eu gasto meu dinheiro. É aqui que eu ganho meu dinheiro. Eu tenho que me submeter às leis do estado da qual eu estou. A única forma de fazer isso de uma outra maneira é mudando para um outro país. E não pagando, você não vai ter nenhum lugar. Não no planeta Terra, né? A não ser que você vá para Marte, consiga lá com Elon Musk. Construir um planeta só para você. Aí você pode conseguir, porque no planeta Terra não tem. Desculpa só, eu quis trazer essa colocação muito porque eu acho que era legal. Muito bom. Tem minha cultura aqui. Não é só arroz de imposto aqui. A cultura também. Muito bom. Muito bom. Mas o pessoal vai lá, né? O empresário, o herói ali contra o mundo, contra o governo, contra tudo, contra todos. Ele pensa, poxa, agora eu tenho que... Legal, estou assistindo aqui, é importante, estou pegando um conteúdo aqui, estou descobrindo, estou no meu momento de descoberta. É importante eu não ficar tão exposto assim, né? Tão exposto. Quando a gente fala desse empresário, para que perfil de pessoa, que faturamento essa pessoa teria hoje, qual que é o patrimônio para ela começar a se preocupar com isso? Ou você acha, não, já não seria para o MEI, digamos assim, né? Bom, depende, né? Eu costumo dizer o seguinte, existe a diferença de preço e valor. Qual é o valor do teu patrimônio para você? É isso que a gente tem que pensar. Né? Não importa se eu estou enquanto MEI, não importa se eu sou uma empresa do Simples Nacional, que a gente vai chamar aqui de pequeno porte ou médio porte, não importa se eu sou uma empresa de grande porte. A questão é, o que a gente coloca em xeque é, qual é o teu objetivo? A preservação do patrimônio, porque, às vezes, a preservação do patrimônio, ela não tem necessariamente uma relação com o dinheiro, né? Ela tem relação com o valor, que é a diferença de preço e valor. Então, o teu patrimônio para você, o que ele significa para você?
Veja, qual é a estrutura que você está disposto a ter para que você possa preservar isso? Então, a holding patrimonial, aqui até batendo esse papo aqui, ela não faz essa acepção, essa distinção. Né? Até porque, muitas das vezes, você pode ter uma necessidade que não necessariamente, veja, seja a preservação de um patrimônio. Vamos imaginar que você tenha uma questão de sucessão familiar. Uma questão de inventário, uma questão de herdeiros, alguma outra questão que não seja... O foco não necessariamente precisa ser a preservação de um patrimônio. Ou o imóvel que está na família há muito tempo, né, Fábio? Exatamente. Independentemente do valor. Às vezes o valor é sentimental. E eu não estou dizendo aqui que as pessoas precisam fazer isso por um valor sentimental. Mas a gente sabe que também o valor sentimental também move as pessoas, move as famílias. Né? Existem imóveis, eu posso falar de imóveis, porque a gente vê com mais frequência, que está na família há 5, 6 gerações. E aí, como é que você faz se você recebe ele em inventário, recebe ele em herança, ele passa a integrar o seu patrimônio e você vai empreender e com o risco do seu empreendimento você coloca em xeque o patrimônio da tua família de 3, 4, 5, 6 gerações. E outra, Leandro, é importante, até... Eu costumo dizer, né, que o planejamento tributário sem uma estruturação societária ele se torna ineficiente e vice-versa. Não adianta você ter uma holding se você não planeja tributariamente como aquela estrutura ela vai funcionar. Porque você veja o seguinte, sei que eu estou te dizendo é estatístico. Você vê que tem famílias que assim, a carga tributária é tão alta, eu costumo dizer que é tão caro para morrer, né? Custa tão caro no Brasil para você herdar. Porque você vê famílias em que patrimônios eles acabam se deteriorando, patrimônios eles acabam se perdendo ao longo de um tempo por uma simples razão. Ninguém tem dinheiro para pagar um imposto. Então, veja, não é a história do, é um imóvel de 2 milhões, é um imóvel de 200 mil, o problema vai ser igual, ele vai ser proporcional para quem está sentado ali, vai precisar resolver. Então, a ideia da holding, já trazendo até para uma questão de um foco mais tributário agora, que hoje você tem uma alíquota aí, na maioria dos estados aí, que ela começa de 4,5% a 8%. Eu não quero nem assustar, mas o projeto da reforma tributária, ele vão ter outras fases e que estão querendo colocar isso, aumentar essa alíquota, por exemplo, do imposto de transmissão. Então, daqui a pouco... você vai perder parte do patrimônio para você herdar aquilo que sobrou. Então, a holding ela é muito eficiente nesse sentido também. Entendi. Doutor Alexandre, vamos falar aqui como um advogado especialista, né, que atende um determinado público. Qual que seria o público ideal, na sua visão pessoal e para o escritório de vocês? Qual que seria o público ideal para receber na Ramalho Rangel? Acho que você ia complementar, não? Não, isso mesmo. Então, pensa comigo, Leandro. Público ideal, falando de hold, né? O melhor modelo, mais eficiente, vai ser sempre aquele que vai buscar essa consultoria especializada para se estruturar antes de ter problema. Esse é o melhor modelo. Que a gente vai fazer aqui um anacronismo para a gente poder utilizar aqui... É o mesmo cara que vai fazer o check-up. Então, ele pode não ter nada e pode ter tudo. A gente não sabe, né? Então, quando você vai fazer o check-up, você fez esse ano. Significa que você não vai fazer no que vem, não vai fazer no outro, né? Porque as coisas podem mudar nesse um ano. Então, o que eu acho que é o mais eficiente é sempre você buscar isso antes de você ter problema. Porque depois que você tem problema, essa movimentação patrimonial pode ser interpretada pela justiça e pelos credores como uma fraude. Lembra? Porque você foi empreender e nesse momento que você escolheu uma limitada e nesse momento que você tem uma limitada da qual você é solidarizado, você é sócio igualzinho, você é responsável, igualzinho à sua sociedade. Então, veja, nesse momento, você é tão devedor quanto a sociedade. Você vira uma espécie de avalista. Se a sociedade não pagar, você paga, tá? A holding, então, seria um outro CNPJ? Isso? Uma outra estrutura, sim, com outro CNPJ para preservar o CPF, no caso. De maneira simplória o patrimônio desse CPF. Patrimônio desse CPF. Isso. Então, vamos lá. O cara tem uma empresa, tem um apartamento, tem um carrinho,
Casa na praia, praia e casa no tal. campo. E tá super bem, o negócio tá indo bem, um negócio, mano. Esse é o momento para ele, ainda que ele não queira fazer, é o momento para ele passar a olhar para isso. Para estar consumindo esse tipo de conteúdo. Começar a entender que tipo de problemas ele pode ter. Porque a gente só está falando aqui do problema voltado a um insucesso empresarial, mas existem outros. Aí a pessoa tem empresa, tem um negócio tocando, vem uma reforma tributária. E não reorganiza, ou uma taxação agora, né? Uma sobretaxa para quem, por exemplo, exporta. E não estava atento... Aliás, não vem uma taxa que isso não está do controle... Não está no nosso controle. Caiu, não está no controle do governo, não está no nosso controle, não está no controle de ninguém. Mas está no controle do empresário. O empresário esse que fez já, ou que fez, né? Tem muitos que fizeram antes de ter problema. Então, tranquilo, digamos. Mas o que não fez está com tudo aberto. Ele tá de peito aberto na guerra, tomando... Excelente essa sua colocação. É o peito aberto, literalmente. O empresário que está numa limitada, explorando uma atividade econômica, ele está de peito aberto. Porque normalmente o patrimônio dele está na pessoa física dele. E isso é um problema, veja. Você pode se organizar dessa forma? Pode, é uma escolha. Não tem nada de errado nisso. Agora, você não pode querer empreender e preservar o patrimônio se você tiver um problema, que você não vai conseguir. Talvez aí seja o maior problema. A pessoa não ter a exata noção de até onde vai a responsabilidade dela. E a gente vê isso muito na prática, Leandro, porque o que acontece? A empresa limitada, ela dá essa sensação para o empresário de que a obrigação dele está limitada ao capital. De segurança. Mas não é. A gente não consegue identificar de onde saiu essa informação. Na verdade, em outros países, por exemplo, os Estados Unidos tem uma similar, que é uma LLC. A LLC ela é uma empresa limitada nos Estados Unidos. E lá ela está limitada ao capital. Ou seja, o problema é que o Brasil copiou modelos internacionais, nesse caso da limitada foi do italiano, trouxe para o Brasil e abrasileirou. Né? Até porque o brasileiro é criativo. Que de limitado não tem muito. Não, na verdade, você não está limitado ao capital. Entende? Não tem nada. A única limitação que existe para o capital é você com o teu sócio. Não para as obrigações externas à sociedade. Ou seja, você monta uma empresa comigo hoje com um capital de 100 mil reais. Se a gente adquirir uma dívida no banco de 2 milhões de reais, a gente vai ter que pagar 2 milhões, não é 10 mil reais. Nem 100 mil reais o valor do teu capital social. Entende? Uma coisa não está conectada na outra. Mas as pessoas, de uma maneira equivocada, fazem essa interpretação e se frustram, porque depois descobrem, da pior forma possível, que não está limitado. Né? No máximo que você está limitado é para as questões societárias, ou seja, com o teu sócio. O cara que está da porta para fora, amigo, pouco importa. Se você contratou 100 pessoas, você que se vire para pagar. Não importa se teu capital é 1 centavo ou 1 bilhão. Eu não quero saber. Entende? Então, esse é um problema que a gente identifica e as pessoas chegam muitas vezes com essa informação. É essa informação de achar que está limitado ao capital e a outra de que ele só tem responsabilidade por 2 anos, quando ele sair. Então, o que ele acha que vai acontecer? Ele tem problema, aí ele pega, alguém fala para ele, não, cara, bota no nome de um terceiro, pessoa interposta, também conhecido como laranja. Bota no nome do terceiro e passa 2 anos, eu não tenho mais responsabilidade. Aí ele vai descobrir da pior forma possível que ele tem toda a responsabilidade. Tem até mais risco, eu acho. Além dele ter praticado uma fraude e, eventualmente, um crime tributário. Entende? Então, assim, talvez ele esteja cavando um buraco mais fundo. E, agora, infelizmente, o brasileiro veio dando o jeito dele. Né? E isso era um jeitinho brasileiro que foi se fazendo. Então, assim, o que a gente vê também muito na prática, Leandro, quando você pega um núcleo empresarial, que essa empresa já vem com problemas financeiros de ruptura de crédito ou ruptura de fluxo de caixa, e ele começa a ter problema, você vai ver, ele tem vários CNPJs, ele já botou no nome da mãe, no nome da filha, ele já enrolou a vida de todo mundo. Né? Ele já conseguiu estragar, é Marília Mendonça na veia. Se um sofre, todo mundo sofre junto. É impressionante. Então, isso também se dá a uma assessoria ruim. Porque o empresário... E aí eu não estou falando mal do empresário. Eu entendo as dificuldades do empresário porque a gente lida com eles o tempo todo. O empresário acaba achando que isso que você oferece para ele é custo.
Nesse né? ponto que eu queria chegar. É muito caro? O pessoal deve pôr hold, né? Parece que é um negócio distante, né? É muito caro? Deixa eu fazer uma pergunta para você, Leandro. Se você tivesse um problema no coração e você tivesse possibilidade de pagar o melhor cardiologista, você ia contratar o mais barato ou o melhor? Melhor, né? Por que na hora de olhar para o seu patrimônio você quer pagar o mais barato? E eu nem tô te dizendo que o mais barato é o pior, não. E nem tô te dizendo que é caro também, não. Eu acho que essa sensação de caro ou de barato depende muito do que você precisa. Você vai colocar o seu patrimônio na mão de um barateiro? Esse é o seu objetivo? Se for, aí eu acho que você tem que buscar aquilo que faz mais sentido para você. O teu negócio é o que vai pagar o plano de saúde lá pro... Então, Agora, é evidente que você não pode querer, melhor, você não pode querer comprar uma BMW com preço de um carro popular. Você não vai conseguir. São coisas diferentes, são propostas diferentes, são totalmente diferentes. E é evidente que o que um oferece é diferente do que o outro oferece. As propostas são outras, né? Então, a gente também vê muito... não sei nem se era o caso, mas eu vou trazer aqui para a gente poder discutir. Muita gente que faz o cursinho no final de semana, aí ele compra o kit holding. Aí ele vai lá, faz um cursinho, moda, né? o cara explica para ele, mas já vem todos os atos societários, tudo pronto, é só você pegar e fazer. Ctrl-C, Ctrl-V, chama uma inteligência artificial. Às vezes, tecnicamente, não está errado, mas ele não sabe a estratégia por trás, então ele não entende o problema. Às vezes faz de maneira simplória, que não vai resolver parte do problema, pode resolver uma parte, mas não resolve a outra, e ele não sabe solucionar. Tipo, teve um problema, beleza, e agora, como é que eu resolvo? Ele não sabe, porque ele não entende a lógica. Não foi ele que montou com a lógica. Aí o empresário paga o barato, daí o cursinho de final de semana. Cursinho de final de semana vai lá e dá no chat GPT lá. O que você está trazendo é um ponto de... Acontece um monte. Né? Muita coisa. Não é falando mal dos contadores. Os contadores são grandes parceiros. Eu acho que eles são até... fundamentais. Assim, mal interpretados de uma maneira geral, porque o empresário só acha que eles são custo. Então, acaba também, por outro lado, amassando o profissional. E o profissional tem muito mais dificuldade, porque ele também precisa sobreviver. Então, você acaba criando de um problema, você deságua em outro problema. Mas, às vezes, o que vai se buscar é o contador. É o cara que está mais próximo. É o cara que ele acha que ele vai pagar um salário mínimo para poder fazer tudo. Eu tenho um amigo nosso que é muito engraçado, ele é contador. Ele falou que uma vez ele viu uma figura de um contador morto no meio de todas as outras profissões e volta apontando para ele, assim, tá? E ele morto. Porque tudo você pergunta pro contador, que é uma realidade. Quando o cara ainda tem advogado, ainda divide a bola. Quando ele não tem, qualquer coisa que acontece é o contador e é culpa do contador. Porque quando eles batem lá no escritório, com problemas, autos de infração e tudo mais, adivinha de quem é a culpa? Do contador que não disse nada para eles, que não sabia de nada. Só que, às vezes, o empresário é culpado, sim. A gente teve um caso, e eu vou falar rapidamente aqui para não tomar muito tempo, de um empresário que ele teve um auto de infração alto, não conseguiu pagar, praticamente quebrou, enfim, e botou na conta do contador. O contador é responsável. Aí eu fui entender a história do contador responsável. O contador mandou uma guia para ele, não sei se de 25 mil reais, eu não lembro. E aí ele pegou essa guia e falou, não, cara, tá muito alto esse imposto. Só que quando ele falou tá muito alto esse imposto, o que ele queria dizer é, será que não tem nada errado aqui, não? Só que o que o contador entendeu? Aí o problema da mensagem. O contador, cara, ele quer diminuir. Tá bom, eu vou oferecer a tributação um valor menor. Quanto que você quer pagar? 5 mil. O cara gerou uma guia de 5 mil e mandou para ele pagar. Ou seja, sem nenhum parâmetro. Isso não está fundamentado nas operações dele. Está fundamentado numa loucura. E, óbvio, ele empurrou o problema para frente. O problema veio. É só uma questão de tempo. Entende? Então, Leandro, ainda tem esse problema, que isso é uma irresponsabilidade de ambos. Então, é culpa só do contador? Não, tem parcela de culpa do contador. Mas tem parcela de culpa do empresário que faz um negócio desse? Tem também. Não dá para isentar o empresário aqui. Perfeito. Doutor Fábio, pai de família, mulher, filhos, nasceu aonde, por que direito? Fala um pouco aí revela um pouco a vida pessoal para quem está nos assistindo aqui. Opa, vamos lá. Bom, eu sou advogado, consultor, professor, auditor tributário, esposo da Tatiana, pai da Pietra, da Pérola, do Lucas e também empresário, né? Por que direito? Como é que foi a jornada?
Conta aí, Rapaz, é bem engraçado formou isso. quando, entrou quando? Leandro, é bem interessante isso. Eu costumo dizer o seguinte, a minha opção de direito foi a única que meu avô dizia, ó, eu pago faculdade para você desde que seja de direito. Então, essa foi a minha opção do direito. Ou faz ou faz. Eu costumo brincar, né? Eu nunca quis ser advogado, por incrível que pareça. Eu sempre almejava uma carreira a nível de Polícia Federal, etc. e tal. Só que as coisas foram acontecendo, né? Eu entrei para a faculdade, comecei a gostar, mas não com o objetivo da advocacia, né? E aí, meu pai, à época, eu nunca me esqueço, ele teve uma primeira ação, um primeiro problema contra a antiga operadora de telefone, Telemar, acho que é o nome e tal, e teve a primeira açãozinha dele ali, aí eu fiz e ele falou assim, aí saiu o mandato de pagamento, eu estava bem ali, pô, feliz, saiu aquele dinheiro, e meu pai falou assim, não, aí eu falei, pai, ó, beleza, tem os meus honorários, não, filho, fica para você começar a sua vida. E aí as coisas começaram a acontecer. Né? E eu sempre fui muito ligado a essa questão de consultoria, essa questão de planejamento, essa questão de estruturas funcionais. Né? Me conectei com o Alexandre, na época a gente estudando para concurso, ele para juiz e eu para promotor. E aí a gente se conheceu, começamos a fazer alguns trabalhos juntos e estamos aqui. Passados esses 2000, cara, eu não sei nem se eu estou ficando tão velho assim, mas vamos lá, 2003. Olha isso aí. 2003. 22 anos. Família natural do Rio? Do Rio. Todos nós do Rio de Janeiro. E é bom morar no Rio? Bastante, rapaz. Rio é maravilhoso. Rio Gosta de ir à praia? Olha, eu gosto de estar na praia, mas não gosto, por incrível que pareça. Você pegou um carioca que não gosta de estar lá no solzão na praia, não. Eu gosto de estar no ambiente da praia. É bacana. Aqui também. Filhos estão na escola? Sim. Eu tenho a minha baixinha. Eu tenho uma de 6, que é a Pérola. Tenho a Pietra de 10. Tenho o Lucas, que fez 27. A galera aí já é uma outra geração, né? Vamos falar sobre essa geração já. E o doutor Alexandre? A minha história é um pouco diferente da do Fábio. A minha família, eu fui o primeiro a se formar em Direito, né? Não tinha ninguém formado. A minha mãe é uma professora, é professora do Estado. O meu pai era lanterneiro. Então, adivinha qual foi a minha primeira profissão? Não lanterneiro, né? Mas eu não tive como fazer isso. Mas eu trabalhei na oficina do meu pai. Durante muito tempo foi onde eu comecei. E ali foi, por incrível que pareça, foi ali que eu descobri... O que faz um lanterneiro? Para quem é? Lanterneiro desamassa o carro, desamassa a lataria do carro. Né? O meu pai tinha uma oficina, era até uma oficina grandezinha, enfim. E o meu pai não acreditava tanto assim em estudo, acreditava mais em trabalho. Afinal de contas, ele tinha conseguido alguma coisa através do trabalho, né? E o estudo ele não teve essa oportunidade, então ele não teve também como nem avaliar isso corretamente. E aí, com 12 anos, eu já trabalhava, para você ter uma ideia. Então, eu trabalhava na oficina e aí eu via, cara, eu já devia ter uns 16 anos, eu via aqueles caras chegando de terno, falando bonito, eu vivendo de oficina, todo mundo falando errado. Eu falei, meu Deus, cara, eu tenho que sair daqui e eu quero fazer aquilo ali. E aí eu tracei assim, eu não sabia, Leandro, eu não estou brincando, eu não sabia nem por onde começar. Eu não sabia nem que o nome da faculdade era Direito. Eu imaginava que a faculdade era a faculdade de advocacia. Né? Então, para você ter uma ideia. Exatamente por não ter essa estrutura, e quando a gente não tem a estrutura, o caminho fica um pouco mais difícil. Mas a gente tem que ter persistência, resiliência, e com essa persistência, com essa resiliência, e óbvio, com muito estudo, né? Porque ainda hoje a gente estuda muito. Eu ainda faço mestrado hoje, né? Estou terminando meu mestrado em São Paulo. Então, assim, a gente, através de muito estudo, muito trabalho, muito esforço, hoje a gente consegue dizer que a gente tem uma vida muito boa, a gente conseguiu alcançar um lugar muito legal, né, Fábio? Bacana, sim, esse hoje, é um lugar bacana. Eu te confesso que se eu voltasse no tempo e fosse encontrar o Alexandre de novo, com 16 anos, eu não acho que eu teria condições de dizer para ele que eu teria como condições de chegar aonde nós estamos hoje. Poderia chegar financeiramente por um outro caminho, mas não intelectualmente e financeiramente. Então, hoje a gente não pode reclamar da nossa vida, a gente tem uma vida muito boa, apesar de muito trabalho, muito estudo, muita dificuldade. Eu também sou pai de 2 filhos. Eu tenho um filho que é formado em Direito, trabalhou com a gente um tempo, mas não gosta muito do Direito, enfim,
tá meio afastado, tá igual da igreja, quando você se afasta da igreja, ele tá afastado. Eu vou ter que resgatar ele. Aí ele tá lá fazendo como é o coisa de nome? tecnologia, Lucas. Ó, Lucas. Lucas Ó o Janari. resgate, ó o resgate. Vou ter que resgatar ele pro direito. Agora ele voltou a flertar de novo com o direito, tá querendo fazer a prova da OAB. E eu tenho uma filha mais nova, que fez 24 anos agora, que é a Letícia. Ó, Letícia, pai te chama, tá? Essa é Caveira. Caveira, ela se for, é dentista, né? Já tem o consultório dela, toca a vida dela, toda independente. Essa eu já sabia desde pequenininha que ia ser assim, porque ela nunca foi diferente do que ela é. Muito esforçada, já com 24 anos já é dentista, já terminou a primeira pós, ou seja, já tem 2 anos de pós, já está se especializando, tá fazendo mais uma pós. Acho que ela já fez 2 pós, com 24 anos. Então, assim, é muito esforçada e eu torço muito por ela. Legal. Por que direito? Por quê? Então, o direito, ele veio para mim nessa questão... Fábio foi jogado no direito. Familiar. Eu fui jogado, Eu escolhi o direito. O meu avô, meu tio, meu pai, eles vêm de uma história com direito, né? Meu avô foi procurador, meu tio também procurador, meu pai é advogado mais na esfera pública. E eu sempre vivi aquela realidade ali, né? Então, assim, eu tinha aquele contato, né? Então, o direito, eu sempre vi ali, eu achei até legal. Vou trazer um exemplo aqui, a gente batendo esse papo aqui, agora mais descontraído, né? Para você ver. Como faz sentido quando você falou assim no início, não só para você empresário, até para você que é advogado. Eu vou dar um exemplo, né? Na época, e olha, eu estou falando do meu avô, um procurador, meu pai, um advogado. Se eu somar os anos que eu levei para concluir o inventário do meu pai e do meu avô, por exemplo, eles demoraram exatos 14 anos. E aí é engraçado, se tivesse a hold, né? Se o meu avô tivesse a noção, o meu pai tivesse a noção, o contato com essa realidade que hoje a gente tem de uma estrutura, de uma holding familiar, de uma estrutura patrimonial, mesmo ele sendo do direito, entende? Certamente isso estaria resolvido... Em 2 meses. Em 2 meses. Mas é só fazer uma escritura pública. Exatamente. Escritura pública de compra de transferência é bem diferente, né? Então, assim, mas essa questão do direito, Leandro, voltando para o nosso tema aqui, ela nasce para mim nesse contexto familiar, mas o engraçado é que cada um seguiu por um caminho dentro da minha família. Né? O meu avô e o meu tio, excelentes pessoas de referência para mim, pessoas com um grau de intelecto muito grande, pessoas que se destacaram, né, em cargos públicos, né, de Ministério Público, etc. e tal. O meu pai é advogado público e eu me mantive no direito, mas fui para a iniciativa privada. Foi apanhar no mundão. Não, mas mas é legal. É a mesma coisa que o Alexandre fala, Leandro. Assim, olhando para hoje, para o Fábio, né, eu costumo dizer, Papai do Céu, quando ele encaminha, você não consegue fugir disso, né? Eu, na época de faculdade, eu fiz, eu acho que uns 4 ou 5 concursos em que eu passei, ainda na época de faculdade, mas na época tinha exame físico, né? Para você ter uma ideia. Até hoje eu não subo corda, para te falar a verdade, não é, né? Na época. Hoje eu também não subo, mas você veja. Em todos os exames, eu ficava reprovado. Né? E eu falava, cara, isso não é para mim, não é possível. Eu acho que meu avô tá certo, né? Não é possível. E hoje eu tenho passado ao longo desses 22 anos, eu penso assim, eu tomei a decisão certa. Né? Hoje eu olho para aquilo que a gente conquistou, né? Para o nome. Óbvio que a gente não faz isso sozinho, ninguém cresce sozinho, né? Ninguém se sustenta sozinho. Né? Eu acho que tudo na vida, toda estrutura, seja ela familiar, seja ela profissional, ela é uma estrutura feita por pessoas e para pessoas. Né? Então, assim, mas veja, eu olho para hoje aqui e falo, eu não conseguiria ter chegado aqui, né, se eu tivesse tomado uma atitude, um caminho diferente. Então, o direito, para mim, eu costumo dizer que hoje é a nossa máquina motriz, sabe? É aquilo que impulsiona, é aquilo que movimenta. É a gente, todo dia, a gente olhar, receber uma demanda, uma empresa com desafios, empresas que estão com uma dificuldade muito grande, outras empresas que elas estão num outro momento de crescimento, de planejamento, de operação transnacional. E é bem legal você ver essa virada de chave, sabe? O direito te proporciona isso, né? Não existe aquela rotina, aquela mecanização,
né? Então, é bem legal, eu falo isso para o Alexandre, porque a nossa advocacia ela tem um diferencial muito grande. Né? O direito corporativo, ele é um direito diferente, ele sai da lógica do tradicional. Você está ali, é a aplicação do direito no dia a dia, na prática. Ou seja, não adianta eu ser um profissional, um advogado excelente, né, com conhecimento técnico muito bom, mas se a empresa chegar para mim, o empresário ligar e falar, olha, meu dinheiro foi bloqueado, a minha conta foi bloqueada, tá, como é que você resolve isso? Entende? Então, o direito corporativo, ele te traz essa relação humanizada. Então, isso para a gente é, assim, eu acho que é o nosso diferencial. É uma relação muito próxima com os nossos clientes e é você poder aplicar todo o teu conhecimento ao longo dos anos e, óbvio, que a gente se mantém estudando. Eu sou mais um estudante aí da reforma tributária, acompanhando todas as mudanças, mas veja, sempre com o objetivo de aplicar isso à prática. No né? dia a dia, no campo de batalha. Para que os nossos clientes, qualquer empresa, qualquer empresário que esteja conosco, com o Alexandre, com o Fábio, na Ramalho Rangel, eles possam ter ali uma boa consultoria, uma boa assessoria, para que as coisas sejam feitas de maneira correta e de maneira longínqua. Deixar claro também, Leandro, que a gente não faz mágica. Né? Mágica a gente já sabe que não existe. A gente, no nosso nível já... cabelo branco e barba branca, a gente já sabe que não existe mágica, Eu, no né? meu caso, nem cabelo, né? Eu só tenho barba, não tenho nem mais cabelo, né? Infelizmente, não existe Eu tô chegando lá, o cabelo... Você tá quase. ó. Então, assim, a gente precisa ter muita responsabilidade. A gente costuma dizer que nós somos gladiadores de terno. Voltando para Roma, né? O período pré-Roma, a gente se sente muito assim porque acontece... As empresas, quando começam a ter problemas, eu não sei o que acontece, a gente pega uma sequência de empresas, né, Fábio, com um caminhão de problema. Eu acho que assim, passou por outros advogados só ganhando dinheiro. E aí, quando a empresa fica com um monte de problema, para na nossa mão, para te ajudar esse empresário a tentar se levantar, tentar se reorganizar. Não é com mágica, é com trabalho, com dificuldade. E também não é para o cara deixar de pagar nada. É para a gente organizar para que ele consiga ter um fôlego e ele consiga pagar. Porque assim ele salva o negócio dele, salva o outro que não recebeu. Né? Porque a quebra é ruim para um monte de setores. Né? Quando o cara quebra, acredita. Tem um monte de gente na cadeia produtiva que se arrebenta. Você tem o fornecedor, você tem o próprio fisco, você tem uma sequência de problemas. Então, a gente deveria montar, os estados deveriam montar uma rede de proteção para as empresas. Porque as empresas são a locomotiva do Brasil. E não são só do Brasil. Elas são a locomotiva do planeta. Tudo gira em torno de empresas. São os maiores pagadores de impostos, são os que mais empregam. Ou seja, não é iniciativa pública, não é os tribunais, não são os empregos públicos que mais empregam. O que mais emprega é a iniciativa privada. Inclusive, o funcionário público depende da iniciativa privada. Porque se não existir iniciativa privada, não existe Estado, não vai existir o funcionário público. Então, a gente precisa preservar as empresas, a gente precisa tratar bem os empresários, porque eles se arriscam, eles correm risco, eles passam dificuldades, e a gente tem que estar aqui para apoiar, porque a gente sabe que o ambiente é difícil, não é um ambiente fácil. Eu digo que sucesso é um esporte para poucos, né? Então, parabéns, né? Vocês estão praticamente no topo já, né? Estão com a vida tranquila. Falta um pouquinho para chegar no topo, mas a gente já conseguiu andar bastante, né, Fábio? Sim. Mas quando você fala assim, tocou num ponto muito importante aqui, né? O empresário, né? Enfim, o empreendedor, o profissional liberal. Isso acontece muito, para mim, que trabalho com marketing, enfim, chega muito advogado, achando que o marketing também é a tábua da salvação. Muito similar que você falou, não, agora eu vou fazer um tráfego pago, vou resolver. Se fosse simples assim... Todo mundo fazia. A gente nem estava aqui. Né? Nem estava aqui. Então, existe toda uma jornada. Assim como eu acredito que o potencial cliente, né, de vocês é um nível, né, mais instruído, né? Não está ali, eu estou procurando aqui a minha tábua da salvação, né? Agora vou procurar o advogado, o milagre, né? Eu acredito que existem esses momentos, né? E aí foi a pergunta que eu fiz antes, né? Qual que é o cliente ideal, né? Qual que é o cliente ideal para fazer uma hold, né? Porque tem aquele cara que está no momento de descoberta e talvez isso não faça tanto sentido e só vai fazer sentido quando der o problema. Eu acredito muito que as pessoas aprendem pela experiência prática. Então, talvez
o cliente ideal é o que já passou por um problema similar, já sentiu na pele, né? E que tem uma jornada. Vocês têm uma jornada, né? Tem uma história para contar, né? Construiu, tem experiência de vida. E tem muita gente que está chegando... E não é idade, né? Não quer dizer com idade. Montando o primeiro negócio, tem experiência, tem um sonho, né? Tem um sonho de fazer um negócio e tal. O negócio é tão importante. Eu falo para as pessoas, né? O negócio, o que é mais importante para você, né? Família, Deus, teu negócio já é exatamente isso, os três. É difícil até escolher qual é o mais importante. Exatamente. A resposta é os três. Por quê? Porque do negócio que você vai ajudar a igreja, que você vai ter uma família mais estruturada, que você vai poder pagar a cirurgia no coração, vai poder optar, né? Então, o negócio é tão importante. E o trabalho de vocês, como você fala aqui, Dr. Fábio, né, que é uma coisa algo mais artesanal, é algo de cuidar do sonho da família, não é patrimônio, é da família, né? Não é do patrimônio, não é do dinheiro só, mas é do sonho, da qualidade de vida, da segurança, né? De não perder algo, né? De conquistar, de avançar. Isso é muito importante. Hoje a Ramalho Rangel tem assim, olha, eu tenho meu cliente ideal para holding, eu tenho meu cliente ideal, ou a porta é aberta para todos, né? Como é que funciona isso? Né, Leandro, não existe o cliente ideal. A gente vai estar de porta aberta para aquele cliente que tem problema e porque não tem. Infelizmente, a gente está numa fase que a maioria está tendo muito problema. Mas, assim, de modo geral, isso não existe, essa limitação. É óbvio que existe, talvez, um target mínimo ali de alguém que está começando e tal. Ele talvez não tenha... maturidade. Ele ainda precisa avançar um pouco mais para poder se organizar, a não ser que ele já tenha alguma estrutura patrimonial que ele vai entrar em risco, em algum tipo de risco. Mas veja, isso é igualzinho você procurar um psicólogo sem ter problema, né? Você vai lá, talvez você evite um problema, né? Então, assim, é muito difícil a gente colocar, existe um target ali para o Eu acho até que a gente vai falar de perfil. Talvez eu não vou... Eu queria tentar dar uma outra lógica, até para tentar te responder. Eu acho que não existe, assim, a história do cliente, o ideal, né? Eu acho que existe um perfil. Então, eu vou te dar um exemplo. Às vezes, você vai falar o seguinte, olha, você está falando, por exemplo, de um filho. Vou te dar um exemplo aqui. Ele é um filho solteiro. Ele não tem filhos, só tem o pai e a mãe e vai herdar um patrimônio gigante. Ele precisa se preocupar para a holding. Porque ele sequer vai ter renda... No momento do falecimento do pai e da mãe, ele não consegue nem ter renda para sustentar o espólio. Entende a história do perfil? Eu posso ter um empresário. Ao contrário agora disso. Que ele começou do zero. Ele abriu o picadeiro da família, da geração. Então, ele construiu um patrimônio e toda a família nasce a partir dessa estrutura. Ele tem esse perfil, ele precisa se preocupar. Porque um passo que ele der... Ele não está ali só comprometendo a subsistência dele, ele está comprometendo toda uma geração por vir. Então, a questão é o perfil. Eu costumo brincar o seguinte, olha, planejamento tributário e reestruturação societária, ele é necessário e é um projeto. Veja, o que cabe melhor na tua mão? Uma luva que você faz sobre medida ou um tamanho que não cabe na sua mão, ou é genérico? Porque ou ela vai ficar muito apertada ou ela vai ficar muito, muito larga, não é isso? Ou então tem que ser uma luva cirúrgica, Fábio. Uma luva cirúrgica. Ou seja, a gente costuma brincar que a gente constrói... O nosso principal papel aqui é construir uma luva para a tua mão. É entender a tua necessidade, é conhecer a tua realidade e entender o teu objetivo. E é aí que a gente atua. Então, respondendo a tua pergunta... A gente não tem essa acepção, foi aquilo que eu te expliquei. Eu posso ter um cliente, por exemplo, uma empresa que ela está no Simples Nacional, sem saber, inclusive, que aquele regime que ela está é o menos adequado. A gente está com um caso agora, né, Ela Fábio? poderia estar pagando... acabou de avaliar um caso. Bem menos imposto, uma empresa que cresceu no Simples Nacional de uma forma totalmente equivocada. Veja... A ideia aqui não é o certo ou errado, né? Porque senão a gente fica também na ideia do qual o regime certo? Não tem certo ou errado, existe aquele que é adequado. Mas veja, ele está no Simples Nacional, mas só por uma questão de adequação.
Porque ficou mais confortável, o contador orientou, às vezes ele mesmo, por exemplo, teve uma dificuldade ali. É a história do, como você falou, às vezes as pessoas pensam, não, hold não é para mim, isso é muito grande, né? Lucro presumido, lucro real, isso é para a empresa que fatura milhões. Não, não é isso. Não, muito pelo contrário. Começar do jeito certo. Eu costumo dizer, ô Leandro, que o melhor momento de começar é quando você está pequeno. Porque todo o ganho e toda a perda, ela vai ser sempre proporcional ao tamanho que você tiver. Então, é sempre melhor você se planejar. Então, o perfil do cliente que a Ramalho Rangel atua é aquele cliente que tem família, que é casado, ou que é solteiro, que vai herdar do pai ou da mãe, ou que tem uma empresa, ou que os filhos têm uma empresa. Veja, se você vai herdar patrimônio, se você tem patrimônio, se você empreende, se você tem uma relação e uma preocupação de sucessão familiar até para a empresa que você construiu e você quer se organizar, você tem o perfil que a Ramalho Rangel procura. Entende? Por isso que a gente não fecha a porta, a gente identifica o perfil. Existe um perfil que não se encaixa na Ramalho Rangel. Por exemplo, se você quisesse virar um monge amanhã, ir para o Tibete, morar no Tibete, sem cabelo, sem nada, Fábio já poderia, porque cabelo já poderia tá tranquilo. Sem se preocupar com conta, sem nada, esse não é o nosso perfil, porque esse cara ele não vai construir patrimônio, não vai construir família. Então, na verdade, a gente está muito mais conectado a auxiliar os empresários a manter o sonho dele de pé, a manter o sonho dele após a partida dele, após o momento em que ele não vai estar mais aqui, porque ele morreu, e como fica a sucessão dele. Ele tem um filho sucessor? Não tem? O filho dele virou médico, o outro virou dentista, não quer tocar o negócio dele? E quando ele morrer, como é que faz? Então, como é que você planeja esse nível de sucessão? Para que o seu negócio sobreviva a você. Não se trata de ser caro ou barato, de eu posso ou não posso, não custa lá procurar a Ramalho Rangel e bater na porta lá. Não paga nada para bater na porta lá, né? Claro, Tomar um não, cafezinho. Não, de maneira nenhuma. Onde é que fica a estrutura de vocês? Fica na Barra da Tijuca, no estado do Rio de Janeiro. É a nossa sede. Nós temos lá uma sede executiva, uma sede comercial e uma unidade, que é a nossa unidade operacional, que fica também no Rio de Janeiro, e temos uma unidade também em São Paulo. E temos uma unidade parceira em Miami, nos Estados Unidos. Internacional. Você que está assistindo, se está no Rio, São Paulo, ou até mesmo em Miami, vai lá tomar um cafezinho ou com um representante, né, da Ramalho Rangel. Foi bom você trazer esse ponto, porque a gente também tem feito, em algumas situações, um planejamento offshore. Ou seja, é uma evolução do planejamento. Ou seja, eu preciso melhorar a minha performance, e é óbvio, aí eu preciso ter um background um pouco maior. A gente faz uma estruturação a partir de holdings internacionais. E a gente usa a nossa plataforma de Miami para essa estruturação internacional. Qual que é a vantagem de montar uma estrutura internacional? Sistema de proteção mais eficiente. Mais eficiente, mesmo tendo um... Eu diria até que a depender da finalidade, não só da proteção. Olha, eu sempre puxando para o meu lado do tributo e tal, enfim. Com a reforma tributária, por exemplo, com o objetivo de tributar dividendos acima de R$50 mil mês ou 600 mil anos, a tributação ela vai se tornar um pouco bem mais agressiva, não só para a pessoa física, tá? Mas para a pessoa jurídica também, a depender do modelo que você monte. Para você que tem, por exemplo, recursos aplicados, dolarizar, por exemplo, o seu investimento, ele vai ser menos custoso ao longo do tempo, ou seja, vou traduzir isso você vai ter uma rentabilidade maior lá do que aqui, além do critério de proteção. Para quem tem um background mais robusto, vamos chamar assim, ele pode montar uma estratégia para ele captar recurso fora do Brasil. Por exemplo, ele vai captar para essa empresa dele e essa empresa vai emprestar para uma empresa dele do Brasil para ele desenvolver uma atividade econômica com custo financeiro bem mais barato, porque o custo ainda é muito barato dos juros americanos. Você pode ter um negócio no Brasil, montar uma offshore... Você pode olhar para o teu negócio, entender se isso vai fazer sentido, se você vai ter background para isso. E a gente montar uma estruturação a partir da offshore. A partir de quanto que é interessante você começar a planejar um offshore? Quanto de patrimônio?
Então, não tem, assim, você tem um custo financeiro um pouco mais alto, porque isso vai custar em torno de $25 mil para você fazer uma boa estrutura, né? Então, a depender do tipo de operação que você queira fazer, vamos pensar que você queira ampliar a sua operação. E aí você vê os juros brasileiros, o nível que a gente está, né? Então, em torno de 14, 15, 16, 17 por ano, né? A taxa de juros. Imóvel um pouco menos, está em torno de 11. Aí você vai para o juros americano, 1,3, 1,2. Tem investimento americano, por exemplo, que você faz a captação por 0,5%. Isso é o ano, não é por mês, não. Isso é o ano. Então, é muito difícil você conseguir uma competitividade com esse nível, né? Então, às vezes, sai mais barato para você. Primeiro que você vai dolarizar o teu dinheiro. Ele vai valer 5 vezes mais do que você vai ter aqui. O teu investimento vai ser muito potencializado. Agora, você também tem que entender que você vai ganhar em real. E você vai ter que converter isso, o teu resultado, em dólar para poder pagar em dólar. Então, assim, você também tem esse lado que você precisa ponderar. Mas quando o objetivo é esse, ele pode ser bem eficiente. Não estou dizendo para você montar uma empresa operacional nos Estados Unidos. É operacional no Brasil. Mas a dona dessa empresa vai estar nos Estados Unidos. Assim como você pode fazer na proteção patrimonial também. O Pedrão está interessado porque ele está querendo proteger o patrimônio ele tem negócio, ele tem negócio na perfil, Europa. Ele tem negócio na Europa. Olha aqui o perfil. Bitcoin. Então, e aí os Estados Unidos é uma base bem sólida, tá? É muito bom. Assim, a gente não... Existem outras possibilidades de jurisdição. A gente já foi oferecido para a gente Canadá, que a gente não tem tanta tranquilidade, apesar de ser um grande país. Alguns países da Europa, tipo Malta, Côte d'Azur... Eu vou fazer uma pergunta aqui que agora... essa semana até, semana passada aconteceu algo. Vou fazer uma consultoria 0800 aqui. Ah, ótimo. Talvez fuja um pouco, tá? Acontece que tem uma empresa que tem um CNPJ aqui no Brasil. Olha o que aconteceu. Chegou uma situação aí. Tem um CNPJ aqui no Brasil. Ela era de um brasileiro. Parte da empresa é no Brasil. E eles abriram um CNPJ fora, lá nos Estados Unidos, uma LLC. E eles simplesmente não estão pagando o pessoal aqui no Brasil. E estão alegando que a empresa, quando foi transferida, essa empresa quebrou e eles tem outra aqui, né? E simplesmente não pagaram as pessoas. E aí eu sei que esse conhecido, né? Teve uma reunião com o CEO lá. E ele, não, porque a empresa quebrou, a gente teve que comprar e tal. E não assumiram a dívida. Mas a nota dessa prestação de serviço aqui sai daqui e vai para cá ainda. Só que essa aqui, não sei o que tem a ver com essa aqui. Você entendeu o rolo mais ou menos? Entendi, mas assim, entenda. Essa operação, e eu não posso afirmar que essa operação ele fez isso para poder dar fuga a resultado interno. Não dá para afirmar isso. Mas assim, se eventualmente ele ainda explora uma atividade econômica aqui e eventualmente ele tem uma prestação de serviço com uma outra empresa ainda no Brasil, não é difícil um juiz oficiar a empresa prestadora de serviço para que ela pague a conta da outra. Não sei se... Acho que talvez não tenha ficado claro. Vamos lá. Você presta serviço para mim e eu tenho uma offshore fora do Brasil. Isso. Beleza? O dinheiro bate para mim, eu levo para lá. Isso. Ok? É exatamente isso que acontece. Beleza. Só que você, prestador de serviço, eu tenho uma dívida. A justiça... Vamos imaginar a justiça do trabalho. Né? O trabalhador lá que foi lesado. A justiça do trabalho, ela tem a possibilidade de oficiar a tua empresa para o valor que você pagaria para mim, você paga para a justiça. E a justiça paga para o trabalhador. Agora, se ele não tem operação mais no Brasil, dificilmente alguém vai conseguir fazer alguma coisa com ele lá fora, a depender do estado que ele esteja nos Estados Unidos. Porque também tem essa diferença. Nos Estados Unidos, a legislação é estadual. Cada estado tem a sua legislação. Então, tem lugares que são mais protegidos, outros são mais abertos. Alguns você consegue informação, outros você não consegue. Enfim, eu não vou aqui falar quais que revelam e quais não revelam, porque acho que não vem o caso. Se alguém precisar, a gente senta e conversa e alinha lá pessoalmente. Mas, fato que tem locais nos Estados Unidos que você não consegue acessar. Realmente não consegue. É que é complicado falar de uma estrutura dessa, né? Mas... Essa é uma nítida operação offshore. Eu não sei a operação por trás. Eu não sei se ela nasce após o problema.
aí vai voltar um pouco porque a gente veio conversando. Tem que saber se o problema existe Ou se também. ela foi um investimento mal feito a partir de uma empresa internacional, e aí você tem como metrificar isso, se houve pagamento, se não houve pagamento, enfim. Lembra da história da VASP? É da tua época? Sim. Lembra? Lembro. Você lembra? O Canhedo vendeu, sabe qual foi o valor que ele vendeu a VASP? Lembra? R$1. Ele não vendeu por R$1. Ele vendeu pelos bilhões que era a dívida da VASP. Mais R$1. Né? Então, na verdade, a operação... na verdade, o objetivo principal era tentar evitar a responsabilização dos acionistas, de quem era solidarizado, né? E botar na mão de alguém que a gente não sabe se era uma operação verdadeira ou não era. Mas, enfim, alguém compra uma empresa por R$1 com uma dívida de bilhões e a empresa não opera, é, no mínimo, muito esquisito. Por que eu comprei essa empresa, né? Então, assim... Comprei uma dívida por R$1. Não, e sem operar. Comprei alguma coisa que não funciona, né? Então, é bem complexo, né? Eu tô pegando o caso do Canhedo porque foi um caso público. Você vai pegar na internet, você vai verificar lá, enfim. E ele teve muito problema. A família dele tem problema até hoje, né? Eu não sei exatamente todos os problemas. Eu peguei um caso de São Paulo que pediram para eu analisar, de uma universidade que quebrou em São Paulo. E eu vou te falar, já está na terceira geração, está todo mundo amassado. Ninguém consegue acessar nada, cara. Um monte de conta bloqueada. Um inferno. Eu não sei como é que o cara conseguiu ter uma faculdade tão grande e não se organizou. Não consigo entender. Aí eu não consigo entender. Realmente eu não consigo. Desafiador. Vamos falar um pouco dessa transição, né? Que é uma transição de um novo modelo de chegar a clientes, né? O modelo que a Ramalho Rangel provavelmente, né? Do meu tempo, como é que a gente prospectava cliente, né? Como é que a gente colocava cliente dentro do nosso negócio, né? Meu tempo eu digo que tinha a sola de sapato, que provavelmente, né? Se pegar, né? Bater de Não, a porta gente em porta, ainda está nesse... ainda tá igual, não mudou. Eu estou no mesmo modelo que você, ainda está ainda na sola de sapato. tá na sola de sapato. Por isso que a gente compra tanto sapato, né, Fábio? Eu acho que deve ser por isso. Ainda é de sola de sapato. Então, hoje, com a atualização, vocês estão fazendo essa atualização, né? Se atualizando com a questão da internet. Como é que vocês começam a enxergar isso? O que vocês acreditam que isso pode mudar no negócio de vocês, a mensagem de vocês, né? Por exemplo, um podcast desse vai chegar mais pessoas, né? Tem pessoas que talvez nunca a gente imaginaria que poderia estar alcançando, né? Vai alcançar. Como é que vocês estão trabalhando isso como pessoa e como negócio de advocacia? Posso responder? Pode. Ó, eu e Fábio, nós somos o head do nosso escritório, né? A gente não tem um head, somos eu e ele. A gente tem outros parceiros, a gente tem mais uma sócia. E um abraço para todos os nossos colaboradores, para a nossa sócia que ficou lá no Rio de Janeiro amassada, porque ela está com gripe, mas está lá liderando as equipes, com todos os problemas normais de uma rotina. Mas voltando para a tua pergunta, o primeiro passo, a dificuldade que nós tivemos de romper esse tradicionalismo que veio junto com a profissão, né? A OAB ela sempre foi muito reticente com essa questão de você utilizar meios para tentar acessar a clientela. Ela sempre trabalhou com a lógica de que o cliente vai chegar em você. Ou seja, pela OAB você ainda tem que... Não, hoje está modernizando, já não é mais assim, mas até há pouco tempo atrás era o cartão. Né? Era o que você tinha como ferramenta. Plaquinha na parede. O cartão e o network natural da pessoa chegar em você. Basicamente. A gente levou bastante tempo para se movimentar. Existem muitos outros escritórios que já estão na mídia, enfim. E a gente pensou, a gente veio maturando essa ideia. E o primeiro passo foi a gente entender que a gente precisava passar nossa mensagem para mais pessoas. Não é para captar cliente, é para que as pessoas acessem a informação e, a partir dessa informação, elas busquem um profissional. Que pode ser a Ramalho Rangel, pode ser um outro, porque existem outros bons profissionais. Mas que ela busque um bom profissional. São poucos, uma mas boa existem. Informação. Eu acho que até existe bastante. Mas, assim, o problema é como você acessa. Como você acha esse profissional? E qual é a referência que você tem dele, né? É uma referência construída ou é uma referência real? Eu consigo atestar essa referência. Então, esse é um passo importante para se analisar. E aí, quando a gente chegou a essa conclusão de que, para a gente fazer sentido, começar a desenvolver essa informação, o primeiro passo foi, vamos buscar um parceiro
íntegro, sério, profissional. E a gente encontrou você. A Perfect Juiz, a gente está muito satisfeito com o teu trabalho, inclusive. A gente vai começar agora, né? A sair um pouco mais da caixa. Não tem uma foto que qualquer um que veja não diga que eu sou presidente de banco. Acho que eu vou até mudar de profissão. Eu virei presidente de banco. Então, o outro passo era buscar um parceiro que conseguisse atender a gente dentro dos limites éticos, porque não dá para não ser ético, né? Como é que você vai cobrar ética do sistema e você não ser ético? Então, a gente tem que ser ético. Tem coisa que você pode fazer, tem coisa que você não pode. Então, a gente vai ficar voltando para igual a história do imposto. Eu não vivo no Brasil, eu vou ter que pagar imposto aqui. Eu não tenho o que fazer, né? É a mesma coisa, nós somos advogados, eu tenho que respeitar a minha instituição, que é a OAB, e nós vamos respeitar a nossa instituição. Só que a gente só vai levar a nossa mensagem para mais pessoas, para além dos muros da universidade. Porque eu acho que as universidades são muito boas, preparam excelentes técnicos assim, mas isso fica restrito no mundo pequeno, no mundo isolado, que as pessoas que precisam acessar não acessam a informação. Né? A gente precisa ampliar um pouco mais. Eu acho que essa reflexão fica para todos os profissionais do direito, da medicina, da odontologia, do marketing. É que o marketing é mais arrojado. Do jornalismo, não importa de qual. Porque todos nós estamos prestando serviço para a comunidade. Todos nós, em alguma medida, estamos prestando serviço para alguém. Não adianta a gente isolar o conhecimento. O conhecimento precisa romper essas fronteiras. A gente precisa tornar esse conhecimento o mais acessível possível para que as pessoas tenham boa ferramenta para sua tomada de decisão. Para depois a gente não ficar lamentando que foi uma escolha ruim que causou um desastre na família da pessoa. Porque escolheu um profissional ruim. Seja ele médico, advogado, dentista, não importa, engenheiro, né? Não importa qual a profissão que você esteja inserido. Nós precisamos trazer a informação e levar a informação com qualidade e com responsabilidade. Porque essa responsabilidade é muito importante. Porque você está ali, você pode somar e ajudar uma família, você pode ajudar, ou você pode ajudar a destruir uma família a partir do que você fala, do que você faz. Então, hoje, o teu potencial cliente, o teu cliente pode tomar um cafezinho no Rio, São Paulo, Miami, ou você já tem... Em Miami vai ter que marcar comigo, porque eu tenho que ir para lá. Mas eu não reclamo, não. A gente até teve um caso, né, Fábio, lá, que a gente teve uma reunião lá em Holanda. Recentemente, né? Mas também pode, vocês já estão usando a tecnologia, né? Já pode fazer uma reunião online, né? Que é a vantagem, né? Eu acho que a vantagem hoje da tecnologia é exatamente isso. Você consegue ter uma capilaridade muito maior num espaço de tempo muito menor. Né? Então, hoje você, sem se locomover, você se conecta com alguém em qualquer lugar do mundo. E a informação ela pode chegar com essa mesma qualidade, Exatamente. Independentemente de estar no presencial. Né? Então, acho que a gente tem que usar a ferramenta ao nosso favor. Como você trouxe o ChatGPT. O chat ele pode ser bem empregado como uma boa ferramenta ou mal empregado como qualquer ferramenta. Né? Então, eu acho que a utilização tecnológica, como o Fábio está trazendo aqui, eu acho que ela tem que agregar e não desagregar. Eu acho que é super positivo isso. Vocês acreditam que modernizando a Ramalho Rangel, vocês alcançam mais clientes e atendem com mais qualidade? Sem dúvida, sem dúvida. Nós estamos fazendo um investimento alto, inclusive, né, Fábio, de back-office, de melhora de sistema, de performance interna. A gente vai trazer novas inovações. O Fábio é responsável por essa parte. Eu não me envolvo com essa parte. Que aí a gente vai ter um Power BI, o cliente vai... Eu acho que o Fábio pode falar um pouco, se você quiser. Sim, rapidamente, claro. de tudo que a gente vai oferecer. A ideia que a gente tem lá, a nossa filosofia é a tecnologia como ferramenta, né? E não como execução. Porque eu costumo dizer que não dá para substituir a estratégia que eu penso e que ele pensa para resolver o seu problema, o problema da sua família ou o problema da sua empresa. Mas a tecnologia, ela vai ser uma ferramenta, ela vai ser um excelente assistente para que eu tenha eficiência e para que eu tenha agilidade. Então, a gente tem modernizado, sim, a Ramalho Rangel. Eu costumo dizer que eu já estou pensando na advocacia 5.0 e não mais na 4. Né? A gente tem utilizado sistemas, ferramentas para processamento, compilação de dados. E isso é extremamente importante, assim como a própria internet. Né? Com uma boa ferramenta de propagação, eu não vou dizer prospecção, mas sim de propagação de boa informação, de conhecimento.
respeitando os limites éticos da OAB, né? A gente não pode falar em setor comercial, mas pode falar em setor institucional, né? Exatamente. Relacionamento com o cliente, né? É muito do que a gente faz. E é importante, Leandro, o que acontece? Lá a gente não tem, até porque não há essa necessidade, né? Mas nós temos lá um setor, você até usou o nome muito correto, nós temos lá um setor que é um setor de relacionamento. É um setor onde a gente está olhando ali não uma questão comercial, não uma questão contratual, mas sim uma questão de relação, de credibilidade. Né? Porque, assim, é aquela história, né? Quando você fala a advocacia, né? Eu costumo dizer que assim, o que a gente faz, além de ser muito específico, ele acaba, muitas das vezes, sendo personalíssimo. Né? Você está com um problema e você quer ligar para o Fábio, você quer falar com o Alexandre. Muito embora, depois que aquele problema ele é diluído, ele é pensado, analisado e se cria uma estratégia de ação, você tem um time que, que ele vai utilizar toda a ferramenta e um padrão da Ramalho Rangel para fazer a execução conforme aquilo foi idealizado. Mas você ter, né, um setor de relacionamento, você ter uma relação institucional com o teu cliente é extremamente importante. Perfeito. E falando desse setor institucional, né, que a gente está entrando aqui na seara de relação com o cliente e ter mais clientes, né? Obviamente, captar mais clientes. Vocês estão passando por uma experiência que é uma experiência de pegar todo esse potencial que vocês têm, né, que tem potencial, um network que vocês construíram e alcançar mais pessoas através de uma etapa de posicionamento. Uma experiência, né, que vocês estão recentemente estão passando. Qual o grau de importância? Conta para nós aqui, para quem está assistindo. Eu tenho a impressão, Leandro, que isso vai dar uma mudada 180 graus no que a gente fez até agora. Então, é uma aposta que a gente tem feito. Eu estou gostando muito dos primeiros resultados, né? Eu acho que o Fábio também. A gente tem gostado bastante, porque a gente nunca fez esse trabalho. Até pelas questões que eu te falei antes. A gente ainda não estava maduro o suficiente para isso. A gente tinha muito receio, enfim. E aí, no momento que a gente amadureceu, a gente foi para essa operação e demos sorte, encontramos um profissional do teu nível que está conseguindo traduzir o que a gente acha como melhor, e aí a gente não tem essa informação. Você vem construindo esse trabalho junto com a gente. E eu estou gostando muito, cara. Estou curtindo bastante aí o que a gente está começando a fazer. A gente já recebe um comentário aqui, outro ali, porque mudou bastante, né, do que a gente veio fazendo. E acho que dá para a gente chamar de nova Ramalho Rangel. Ter uma cara nova, né? Sim, sim, eu acho que não só a cara, Leandro. Complementando o que a gente está dizendo, eu acho que vamos pensar em níveis, né? Em escala. Né? Chegou a um momento em que tanto eu quanto ele, eu digo a nível de pensar no negócio, né? De parar de olhar para uma estratégia, de entender, ok, chegamos até aqui. Né? E a necessidade de você estar evoluindo, de você escalar um outro nível. Né? A gente chegou num nível que para dar esse próximo passo, vem a estrutura a nível sistêmica, uma infraestrutura melhor ferramenta, um time mais capacitado e, obviamente, um apoio para que a gente possa ter essa capilaridade para escalar esse outro nível. E aí a internet é fundamental. E chegou a subir montanha. A gente chegou no primeiro tópico da ponta. Agora a gente vai olhando para cima. Vamos subir. É natural. Mas fica mais claro para vocês hoje que nós somos prestadores de serviço, né? Vocês numa ponta e numa outra. Mas fica mais claro para vocês que hoje você pega e olha para uma identidade visual, você sente, é no meu momento, me sinto mais representado, porque vocês já construíram um negócio, vocês não estão iniciando, né? Não estão se aventurando, eu quero o lead barato para achar que vai vir outro dia. Não, de maneira nenhuma. Então, você olha assim, você começa a se sentir mais representado, por quê? Sim. A gente está falando do negócio também, né? Não é só da Exatamente. proteção, mas... Na verdade, eu acho que a imagem, né? Eu acho que tudo tem uma correlação, né? Porque a imagem que você passa, ela tem que ser compatível com aquilo que você faz. O que você faz. Né? Então, e aí você conserva essa relação. Hoje a gente está conseguindo, nessa reformulação da Ramalho Rangel, a gente consegue hoje ver essa adequação, entende? Acontecendo. Tem umas frases na minha área, né? Área de vendas, né? Marketing. As pessoas...
elas não compram o teu produto, o teu serviço, elas compram você. Elas não compram o que você faz, elas compram você. Elas compram aquilo que você usa, aquilo que você consome. E tem muita gente, muito advogado que não está preparado, não consome, não está preparado. E aí quer ir para um patamar, quer pular etapas, né? E tem todos os degraus. Eu costumo dizer que a fase que vocês estão é como está construindo, está comprando a tua Ferrari. Se você olhar hoje para a imagem de hoje, de ontem, poxa, é a minha Ferrari. Beleza, tá, legal. Tá legal, tá bonito, agrada os olhos, mas e se eu não tiver combustível ali dentro? E se eu não sei conduzir ela? Alimentar, Exatamente. né? Também. Exatamente isso. Porque- Exatamente. Que foi a necessidade que a gente teve, né? Porque, na verdade, o nosso problema nunca foi... não seria o problema, mas o nosso desafio, na verdade, vou chamar de desafio, né? Que eu costumo dizer que é sempre a dor do crescimento, né? Você está aqui, você chega aqui, qual é a dor para você chegar ali? Então, a gente sempre teve o comprometimento, sempre foi a base. Então, a nossa questão nunca foi a história do, beleza, me vendi muito bem, uma boa imagem, uma boa prospecção, e aí, beleza. Não consegue sustentar depois. Como é que eu entrego isso, né? Então, eu acho que é essa preocupação que a gente tem que ter. A gente fez o caminho inverso, né, Fábio? A gente fez o caminho inverso. A gente se preparou para entregar, para agora a gente estar aqui. Perfeito. Aí vai pegar nessa questão institucional, né? Então, eu tenho minha Ferrari, eu tenho meu carro, um super potente. Marketing é colocar o combustível, nada mais do que isso, né? Colocar o combustível. Depois eu tenho que ter o meu setor de relacionamento, para as pessoas que entendem, saber também conversar, lidar, tomar o cafezinho, fazer a reunião online, né? Para possivelmente para um fechamento de contrato, aquisição de um novo cliente, né? E depois, obviamente, que você tem uma operação, quando isso está construindo, você pode começar a escalar, né? Construir um escalonamento para uma potencial escala. É um nicho complexo de vocês? Sim, é. Né? O próprio trabalho é extremamente complexo. Sim. Passar essa mensagem toda aqui, que a gente está em duas horas aqui, passa voando. Então E olha que não falamos nem um terço. Oxe, nem um terço mesmo. Então, passar toda essa mensagem é um desafio muito grande, principalmente para vocês que são intelectuais da área, né? São empresários, empreendedores, pessoas ali liderando, mas são intelectuais da área também. E para pessoas como vocês, assim, que tem muito acúmulo de conhecimento, sintetizar isso é um desafio gigantesco, né? Sim. É porque a gente fica com a sensação que a gente nunca falou que precisava falar tudo, né? Porque tem tanto, como o Fábio falou, talvez seja um terço, e aí faltou 2 terços, né? Então... E aí vocês entendem que essa questão do posicionamento, ela é essencial? Por quê? Total. Porque as pessoas Total. compram com os olhos. Sim, eu concordo. Eu já comecei a me comprar olhando o material que você Quanto produziu. você pagava antes? Quanto valia antes o honorário? Quanto vale agora? Essa parte você não pode mandar para a AB. Essa parte só pode mandar para publicidade. Mas, assim, é muito legal. Eu tô gostando bastante do trabalho, né, Fábio? Sim, que a gente está vendo, enfim. É claro que a gente está construindo, né? Mas eu acho que a gente está fazendo uma construção muito legal. Eu acho que está sendo muito feliz. Você indicou bons profissionais. Acho que os profissionais estão conseguindo extrair da gente o que a gente é. Né? Não a gente não está construindo aquilo que a gente não é. A gente está construindo aquilo que a gente é. Óbvio. Trazendo uma modernização, trazendo uma atualização, uma nova roupagem. Isso que é importante, né? Porque muitas vezes a gente conversava, cara, hoje a gente está no 10, mas ainda com a imagem do 2 quando a gente começou. Né? Então, todo esse projeto de reformulação é justamente para, Equalizar. Equalizar. A gente só mexeu no motor. Estava andando pra caramba, mas o casco não estava legal. Agora tá melhorando do outro lado. É bom, né? Quando a gente vê que começa a equalizar, dar um update, deixar... E até pro jogo, né? Porque hoje o jogo tá na internet, né? Não tem jeito, né? Sim. Não tem jeito. E isso é muito, muito importante. E são poucas... Isso não é só o advogado, mas o empresário também, o profissional liberal. É um desafio chegar no patamar que vocês estão. Por isso que eu não tenho dúvida. Eu faço esse trabalho, esse diário, exercício né? na minha cabeça, que eu olho assim, cara, com as pessoas que se formaram comigo, onde estão e onde eu estou. Eu vejo, assim, já é assim um abismo gigantesco. Gigantesco, né? A gente está passando para os minutos finais,
prazer receber vocês que vieram do Rio de Janeiro para estar aqui conosco aqui no podcast. Eu fico muito honrado, de coração, muito feliz. E uma mensagem aqui final, né? Uma mensagem para o empresário e também para o advogado que está iniciando, que eu acho que é importantíssimo, né? O advogado que está iniciando, está nos assistindo aqui. Como, né, eu queria ser a maioria dos advogados que chega para a gente lá, que estão iniciando, eles querem ter uma carreira de sucesso, eles querem atender grandes carteiras, grandes empresas, mas tem uma jornada aí, né? Então, quero que vocês deixem aí uma dica, que aprofunde um pouquinho essa dica, como que foi, né? O desafio que você passou, que, olha, esse caminho não seria legal, não seria mais correto, hoje dá para usar isso, que é mais interessante. Qual mentalidade? Eu queria escutar a opinião de vocês para colocar para quem está principalmente para o advogado. Fala para o empresário e eu falo para o advogado? Pode ser. Eu acho que os dois cada um pode falar um pouquinho. Problema claro. Não sei como é que está o tempo. A gente tem tempo? O Pedrão, que é o dono do... tem mais 5 minutos. 5 minutos multiplica por 2. Vou tentar ser bem sintético aqui, então. O empresário, eu acho que o empresário, antes de tudo, ele tem que ser inteligente, né? Ele não chegou... Não importa o tamanho que ele tenha. Nenhum empresário... A vida do empresário não é fácil nem para o grande nem para o pequeno. Eu acho que os desafios eles vão aumentando de acordo com... o tamanho da sua operação, o tamanho do seu sonho, às vezes você cresce mais do que você imaginava, enfim. E aí os desafios são grandes e o empresário precisa se modernizar. Ele precisa, assim como a Ramalho já está fazendo, a gente está se adequando aos novos tempos, né? Porque os tempos anteriores eram outros tempos. As pessoas se relacionavam de outra forma, agora não. Então a gente está mudando essa concepção e o empresário precisa estar antenado, precisa... se angariar de bons profissionais, buscar bons profissionais, boas referências. Para o advogado, eu acho que o advogado, o que ele precisa fazer, o mais importante é ser íntegro e estudar muito, para que ele consiga entregar o melhor para o cliente. Veja, não significa que ele vai vencer sempre, não vai. Porque para ele vencer, ele depende do dinheiro, não do dinheiro, você depende do direito do outro, e às vezes o direito do outro não é tão bom assim. Mas um bom advogado pode conseguir algumas coisas que um advogado mediano ou um advogado que não está tão bem preparado não consegue, porque não enxergam essas oportunidades. Entende? Então, eu acho que para o advogado que quer escalar, o primeiro passo é estudar muito, buscar muito conhecimento e, antes de chegar num cliente grande, passar pelos pequenos. Porque os problemas são exatamente iguais. Só muda o tamanho. E pro empresário que está... Qual que seria a dica, assim, matadora ali para... Bom, o que eu vou falar... Na parte da tributação, né? Não, eu diria para você o seguinte, Leandro. O que eu vou falar para você se aplica ao empresário e ao advogado. Né? Você trouxe para a gente aqui, nesse nosso bate-papo, um momento, você falou assim, do sucesso. Porque eu acho que no final do dia, né, todo mundo quer abrir uma empresa, todo mundo quer abrir um escritório, eu quero ser empresário, você quer ser advogado para ter sucesso. A questão toda seja um empresário, seja um advogado, o sucesso ele não está no resultado, o sucesso está no caminho. Então, o comprometimento, a dedicação, a estratégia, o objetivo, seja um empresário, seja um advogado, eles precisam estar presentes. Você precisa entender quem você é, aonde você quer estar e qual é o caminho que você vai traçar para chegar lá. E aí está o objetivo. E é nesse caminho que o teu sucesso ele pode acontecer, a depender das escolhas que você tome. Então, eu digo para o empresário, criar uma estratégia, um planejamento societário, um planejamento tributário, se cercar de bons profissionais. Eu falo, por exemplo, para um advogado, ele se estruturar, ter uma credibilidade, construir uma credibilidade, que por si só ela não está numa internet, ela não está numa imagem, ela está numa postura. Talvez você faz um lead, faz um tráfego pago, você pode fazer um excelente trabalho, você como advogado tem uma indicação, mas se você prestou um mau serviço, né, isso tende a reduzir até ao ponto de acabar. Então, o sucesso ele tá no caminho. Vai estar na escolha que você vai seguir para você chegar até alcançar o teu objetivo. Muito bom, gente. Prazer imenso receber. Prazer foi meu, cara. Foi muito bom estar aqui com você. Obrigado aí, Leandro. Obrigado pela oportunidade. Ao teu time também, que é sempre muito bem, são bem atenciosos, são sempre muito bem comprometidos com o nosso projeto, né? Com esse projeto chamado Ramalho Rangel.
Você que está nos acompanhando, vai ficar aqui o site da Ramalho Rangel. Você que é um empresário, um empreendedor, quer tirar dúvidas. 2 grandes advogados aqui, altíssima categoria, conhece. E você que é advogado, está iniciando também, por que não, né? Chama lá a Ramalho Rangel para tirar alguma dúvida, para conversar. Se inscreve no canal, deixa um comentário. E nós vamos agora comer um camarãozinho aqui na beira da praia, Que beleza, do Balneário Camboriú. Essa parte eu não estava nem contando. Não estava no script, não, mas é aceito. Vambora. É aceito. Mas é um prazer. Um grande abraço para você que está acompanhando. Se inscreve, deixa os comentários, segue aqui, chama Ramalho Rangel, você que é empresário, um advogado que está iniciando. Obrigado por estar nos acompanhando. E agora nós vamos lá Comer um camarão. e tomar o nosso shopping também. Vambora. A gente não é de ferro. Gente...